Hoje nós iremos dar sequência nos 7 selos do livro do Apocalipse. Estudamos até agora 4 selos. Eu tentei não colocar muito terror na vida de vocês, mas hoje eu ainda não vou botar muito terror, não. Eu só vou apertar um pouquinho. Vamos dar sequência nos selos restantes e também vamos trabalhar aquelas 2 multidões que aparecem no capítulo de número 7 e preparar todo o caminho para a semana que vem, que serão as 7 trombetas do livro do Apocalipse. Nesse momento eu convido você a ler comigo o livro do Apocalipse, capítulo 6, a partir do versículo de número 9. Nós daremos sequência ao 5º selo. Aleluia. Apocalipse do apóstolo João, capítulo 6, a partir do versículo 9, diz assim: E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Apocalipse, capítulo de número 8, versículo 1 em diante. E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por meia hora. E vi 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões, e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. Amém? Queridos, nós estamos trabalhando uma sequência aqui. Em alguns minutos eu vou pegar o ponto de partida, como sempre fazemos aqui. Voltamos um pouco do raciocínio e damos sequência a esse raciocínio. Falamos que quando estudamos o livro do Apocalipse, nós temos pelo menos 4 escolas principais. A preterista, que foi aquela escola que inicia a era da igreja, a história da igreja, a patrística, como nós chamamos, e dá sequência até a Idade Média, entrando aí num período que nós chamamos na história da igreja de escolástica até a Reforma Protestante. Essa escola interpretava que o livro do Apocalipse se cumprira, toda ela, no 1º século. Quando eles liam, por exemplo, as bestas do Apocalipse, eles sempre atrelavam algum imperador. Com o advento da Reforma Protestante, veio uma segunda escola. E essa segunda escola é o que nós chamamos de histórica. Os reformadores, quase que todos, tinham essa visão, uma visão histórica do livro do Apocalipse. Alguns até voltavam à visão preterista. A visão histórica acreditava que parte do Apocalipse de fato se cumpriu no 1º século, mas todos os eventos no processo da história foram se cumprindo.
Com o advento da reforma protestante, com a liberdade de expressão, nasceu também as seitas. E muitas seitas vieram nesse período. Esse tempo aqui, de pós-reforma, vieram, por exemplo, os adventistas do sétimo dia, fundada por Ellen Goldwhite. Vieram também as seitas dos Testemunhos de Jeová, Mormons e tantas outras que nós conhecemos, que têm a sua particularidade ao interpretar o livro do Apocalipse. Com o advento da reforma e todo esse processo, muitas também perguntas ficaram sem respostas, até que no final do século XVIII, para o início do século XIX, a escola futurista, essa que está aí, é esta que nós defendemos. Acredita que o livro do Apocalipse se cumpriu, capítulo 1, 2 e 3, porque é histórico, capítulo 4 e 5 é uma visão, então, por ser visões no céu, é uma visão atemporal, mas a partir do capítulo 6, este livro é totalmente futurista. Então, eu tenho trabalhado aqui a divisão do próprio livro do Apocalipse nesta escola, porque é aquela que nós acreditamos que tem mais sentido. 80% da igreja hoje, ela tem esta visão. E o livro do Apocalipse, a partir do capítulo 6, ainda se cumprirá. Por mais que tem muitos que não conseguem explicar, porque não estudam. Fazem uma salada, acaba atrapalhando a interpretação, mas, enfim, tem esse pressuposto, esta visão, esta escola como pano de fundo para a sua interpretação. Porque ela acredita na questão literal do texto. É a escolha mais aceitável, porque responde mais às questões do próprio livro do Apocalipse. Pois bem, pensando nisso, o próprio livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 19, o apóstolo João recebe do anjo uma forma e eu vejo aqui como uma fórmula de interpretar o livro do Apocalipse. Escreve as coisas que tem visto. O que João estava vendo? Capítulo 1, as que são, capítulo 2. Então, esta parte aqui, na nossa concepção, já cumpriu. Pois bem, capítulo 4 e 5 são visões, e nós estamos trabalhando a partir do capítulo 6 até o capítulo 22, que ela, na nossa concepção, na visão futurista, ela é totalmente para se cumprir ainda. E isso se cumprirá depois do arrebatamento da igreja. Começamos a estudar aqui os selos. No outro culto que fizemos, trabalhamos os 4 selos do Apocalipse. Eu estou fazendo uma síntese, porque a partir de agora, com essa síntese, você lembra de tudo que foi dado e aí a gente dá o passo seguinte. Pois bem, trabalhamos aqui os 4 primeiros selos, que são os 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro cavaleiro do Apocalipse é um cavaleiro branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco na mão, mas não tinha uma flecha, não tinha... e saiu vencendo para vencer, foi lhe dado uma coroa, e eu expliquei a diferença desse cavaleiro do capítulo 6 para o cavaleiro do capítulo 19. E daí veio a sequência dos seus amiguinhos. Eu falei sobre um cavalo vermelho, que estava sentado sobre ele, tinha uma grande espada na mão, e foi lhe dado que fizesse guerra na terra. Parece muito com um texto que nós vamos ler depois, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, onde Jesus ensina o Apocalipse dos Evangelhos. Depois desta guerra, eu falei de um terceiro selo. E o terceiro selo era um cavalo preto, que estava sentado sobre ele, tinha uma balança na mão, e foi-lhe dito, 1 medida de trigo por 1 dinheiro. 3 medidas de trigo por 1 dinheiro, ou 1 denário, depende da tradução da Bíblia. E não danifiques o azeite nem o vinho. Eu falei para vocês que as pessoas trabalharão o dia inteiro por um prato de comida, por uma porção ou por 3 porções para sua família de modo mais simples. Azeite e vinho é algo que não pode se danificar. Eu falei que tem várias explicações para isso e acabei nem entrando muito. Falei de um 4º selo que foi aberto. E esse 4º selo era um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno seguia. Naturalmente, o anticristo que traz a guerra, com a guerra traz a fome, e a fome suscita a morte. A partir de agora, nós vamos trabalhar o 5º selo do livro do Apocalipse. Eu acredito que nesses poucos minutos eu relembrei vocês, e agora nós vamos ler o texto novamente, começar a trabalhar o 5º selo do livro do Apocalipse. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Diga amém. Então, todo mundo está sabido hoje aqui, né? Todo mundo entendeu. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Nós temos aqui, queridos, o 5º selo sendo aberto, que vai do versículo 9 do capítulo 6 ao versículo 11. É relatado aqui por João, pelo apóstolo João, sobre homens, pessoas que morreram pelo testemunho que deram, pela palavra de Deus. Mas nós temos entre muitas, 2 principais explicações para este selo aqui.
O livro do Apocalipse não é fácil interpretar. Existem textos que são demasiadamente difíceis, irmão. E aqui nós temos um texto que ele não deixa claro, como os outros, quem pode ser. Tem duas teses aqui, duas explicações, entre muitas, as duas principais. Uns acreditam que estas pessoas, e eu vou deixar o texto aberto para a gente poder ler, aleluia. Estas pessoas são pessoas que vão morrer na grande tribulação. Havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus. Então, alguns acreditam que por darem testemunho acerca de Jesus, ou seja, na grande tribulação, subentende aqui que haverá também salvação, só que essas pessoas serão salvas mediante a sua própria vida. Elas serão perseguidas, porque a igreja, na nossa concepção, antes de começar o primeiro selo, ela já fora arrebatada. Mas tem aqueles desavisados, ou tantos outros, que haverão de receber a mensagem da grande tribulação, que entenderão. O arrebatamento da igreja vai fazer muito crente carnal acordar para a vida. Vai fazer muitas pessoas que ouviram falar da palavra e rejeitaram como nos dias de Noé. Não é à toa que perguntaram a Jesus quais os sinais da sua vinda. Ele disse assim, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló. O dia de Noé os tempos de Noé foram aqueles tempos que Noé construiu aquele barquinho de madeira, parecendo um Titanic. Pois bem, Noé passou 100 anos, 120 anos para ser mais exatos, construindo aquele barquinho de madeira e falando que haveria de acontecer uma catástrofe na terra, que haveria de chover. As pessoas riam de Noé, porque até aquele momento não chovia sobre a terra. O que molhava a terra era o orvalho que subia da própria terra, umedecendo a terra, e as pessoas colhiam através disso, porque a terra era muito boa, tudo era muito bem. Então Deus fez tudo perfeito. As pessoas riam de Noé porque eles nunca tinham visto chuva, água cair do céu. E ridicularizaram Noé até que chegou o momento que Deus coloca Noé para dentro da arca e um anjo lacra a tampa da arca por fora, por dentro, para que ninguém pudesse entrar, ou melhor, por fora, para que ninguém pudesse entrar. A mesma coisa, Jesus falou que haverá de acontecer nos últimos dias. Nós pregamos a palavra, as pessoas ridicularizam da gente, até que a arca de Deus, o Cristo, vai nos acolher e aqueles que ficar vai morrer numa grande catástrofe. Então, por isso que ele diz como será nos dias de Noé. Então, nesse pressuposto, usando esse texto e tantos outros para interpretação, entendemos que haverá sim salvação na grande tribulação, diferente do dilúvio, mas pela própria vida. Pessoas irão morrer. Então, esses advogam que o evangelho será pregado, o evangelho do reino será pregado por um número que vai vir daqui a pouco, que serão de 144 mil judeus selados para pregar o evangelho. Terá também umas duas testemunhas que nós lemos no capítulo 11 do livro do Apocalipse, que cumprirão o seu ministério nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. Estas duas testemunhas, elas não poderão morrer antes que cumpra o seu intento. E o intento delas é justamente isso, acordar muitos que estavam dormindo. Só que estas pessoas só poderão ser salvas mediante a sua própria vida. Elas terão que morrer, ao passo que hoje nós morremos, nós aceitamos a Jesus e Ele morreu por nós, nos dando o evangelho de graça, favor imerecido, o Espírito Santo, a igreja, tem todo um trabalho que beneficia, que nos leva à cruz, que nos leva ao entendimento. Mas nesse tempo aqui será totalmente diferente, até porque o Espírito Santo não vai operar mais como igreja. Não haverá igrejas pregando o verdadeiro evangelho. Não é à toa que o profeta Amós diz que haverá um tempo que as pessoas terão fome e sede, não de comida, mas da palavra de Deus. E esse tempo cumpre com todo o vigor na grande tribulação. Então você tem, historicamente, na época de João, pessoas sendo perseguidas, mas profeticamente está falando de uma grande perseguição que haverá na grande tribulação e pessoas, por não aceitarem a imposição do número da besta e tantas coisas que irão aparecer, elas serão perseguidas. Então, estes são os que defendem que estas almas debaixo do altar são pessoas que morreram
pelo testemunho que deram. Por aceitar a palavra, serão perseguidas na grande tribulação e serão mortas. Você também tem uma segunda explicação. Essa segunda explicação, ela é aceita em alguns ramos, que diz que o seguinte: pela forma como o texto é construído, não dá a entender que estas pessoas são pessoas do Novo Testamento. Porque o texto é construído de uma forma que não se parece com a linguagem do Novo Testamento. Primeiro, você começa a encarar o texto assim: vi debaixo do altar. Que altar? Leva a entender de algo do templo do Antigo Testamento. A linguagem parece muito com o contexto usado no Antigo Testamento. A forma de colocar as palavras parece com pessoas que morreram numa outra aliança. E por conta disso, eles estão até pedindo vingança. E vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, não fala pelo Evangelho, fala pelo testemunho que deram pela palavra de Deus. Mas a palavra de Deus também tinha no Antigo Testamento. Percebe como eu falei que os textos têm textos difíceis de entender, porque dá um duplo sentido? E dizem assim: até quando, ó santo e dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Só existe um texto no Novo Testamento, na Epístola de Judas, que é citado Jesus como dominador. Em momento algum você vai ler no Novo Testamento Jesus sendo comparado ao dominador. Dominador geralmente é usado como uma expressão do Deus do Antigo Testamento, soberano, dominador. Então, alguns advogam que esse texto e estas almas debaixo do altar são pessoas que morreram antes do brado da cruz. E eles estão debaixo do altar. E para usar isso como referência, eles até dizem que aquele texto que fala em Efésios, capítulo de número 4, versículo 8, que ele desceu às partes mais baixas da terra, pregou ali, pegou cativeiro. Esse cativeiro, segundo alguns, são o seio de Abraão, que Jesus vem e agora tira do Hades e leva para debaixo do trono. É interessante, só que tanto uma quanto a outra abre preceito para inúmeras perguntas sem resposta. Então está aqui um dos mistérios do livro do Apocalipse, que você assume uma posição, mas ninguém conhece a verdade até que ela se cumpra. Quantos estão entendendo? Diga amém. Eu aprendi, irmãos, com o apóstolo Paulo, e olha que eu já li muita coisa, mas eu aprendi com o apóstolo Paulo, no capítulo 4, versículo 6, um conselho que ele dá à igreja de Corinto. E ele fala assim, para a igreja, que a igreja não fosse além do que estava escrito. Porque se a Bíblia diz, nós falamos. Se a Bíblia não diz, nós não inventamos. Eu usei, disse Paulo, estas coisas entre mim e Apolo, que era um outro pregador, para que vocês aprendam em nós e não ir além do que está escrito. É possível que muitos advogam a primeira tese, e tem razão em alguns pontos. Só que deixa algumas questões aqui. Em momento algum, no Novo Testamento, Jesus é colocado como santo dominador. E o pior, vem depois. Não julgas e vingas o nosso sangue. Lá em Mateus, no capítulo 5, no Sermão do Monte, Jesus ensinou: se alguém bater, desce outra face. Orar pelos inimigos, amar quem vos persegue. Você percebe que estas almas debaixo do altar e a forma como elas argumentam acerca de Cristo não parece nada com os cristãos do Novo Testamento. Tem a ver com aquele momento da antiga aliança que tem a ver com a justiça de Deus, que era olho por olho e dente por dente. Mas se você olhar também a sequência de textos e textos paralelos com esse texto, como por exemplo o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, que Jesus fala sobre os eventos do fim, ele dá a entender que estas almas aqui, estes mártires aqui, são pessoas que serão perseguidas justamente na grande tribulação, que dá ênfase à primeira tese. Então nós estamos aqui diante de um empecilho. Eu prefiro não entrar nisso aqui. Eu deixo como o que o próprio Moisés nos ensina em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, entrega a Deus porque é mistério. Aleluia. Se vocês tiverem alguma revelação, me passa, que eu nunca tive nenhuma. Aleluia. Glória a Deus.
O quinto selo, e clamaram com grande voz: até quando, ó verdadeiro santo, dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Percebe que é um negócio muito estranho para o Novo Testamento? Aleluia. Prefiro não tomar partido. Os dois têm sentido. Mas como nós estamos, durante muito tempo, eu até imaginei a segunda tese. Mas estudando um pouco mais, e nós estamos num contexto do Novo Testamento, mas não significa que impede Jesus ser chamado de dominador, porque ele realmente é dominador. Isso não seria o argumento final. Aleluia. E cada um foi-lhe dado uma veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos vossos conservos, os seus irmãos que haveriam de morrer como vós. Quem são esses vossos conservos, os vossos irmãos? Uns vão dizer que são os judeus, que já morreram até o dia de hoje. Então serão completados este número exato de judeus. Outros não. Vamos dizer assim, são os que vão morrer na grande tribulação, que tem um número, Deus conhece, como Ele é soberano, Ele conhece o número dos que haverão de morrer. E como a grande tribulação não terminou ainda, este número ainda haverá de ser completado. Deixe para o reverendo Zaboto, na próxima ministração do livro do Apocalipse, ele ensinar isso para vocês. Aleluia. Então, queridos, vamos para o sexto selo, que é mais fácil. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando uma figueira lançada de si os seus figos verdes, abalado por um vento forte. Quantas vezes nós temos ouvido falar que essa tal de lua de sangue já aconteceu? Todo eclipse que aparece, todo sinal no céu, alguém me manda uma mensagem, alguém me manda uma reportagem e fala: olha aí, pastor, está cumprido o Apocalipse. Só que não. Irmãos, olha, quando vocês estudarem as profecias, e eu estou compartilhando com vocês isso, porque muitos de vocês se interessam, outros vão se interessar e outros vão achar que não é o meu tempo ainda. Mas eu falo para vocês uma coisa, gaste tempo com as profecias, porque 25%, mais um pouquinho até, da Bíblia é profecia. Significa dizer, para cada 4 versículos que você ler nas Escrituras, um versículo é profecia. Então não tem como um crente que quer conhecer sobre Deus falar assim: não, isso é muito difícil, eu não quero para mim, deixa para outro, porque é necessário, não tem jeito. Nós temos vivido um tempo, queridos, onde as pessoas querem dar respostas fáceis ou respostas conclusivas. Ou uma situação que todo mundo agora se mete a pregador do Apocalipse. Eu estudo esse tema há mais de 20 anos. Eu acho que antes até de eu me converter, eu já lia o livro do Apocalipse. Eu lia porque eu achava curioso, eu lia que me dava vontade, eu lia por uma série de razões. Mas quando você vê algum evento acontecendo, vocês lembram que quando nós trabalhamos o primeiro capítulo aqui do livro do Apocalipse, eu falei para ter cuidado sobre a escatologia especulativa. O que é a escatologia especulativa? São aqueles que têm canais de YouTube, são aqueles que falam o que pensam, só que não é... Você pode falar o que se pensa acerca da sua vida, acerca até da política. Mas acerca das Escrituras, o mínimo que se faz é estudá-la, de forma que você consiga argumentar com precisão, para não sair por aí falando todo tipo de bobagem. Lua de sangue que aparece, um eclipse que aparece, um evento que aparece no céu, nada tem a ver com o livro do Apocalipse. Esse momento aqui, ele é único, porque ele não vem sozinho. Não é só uma lua de sangue. Há muitas coisas que estão acontecendo com esta lua de sangue. Só para vocês terem uma ideia, esse sexto selo, quando ele é quebrado, 7 eventos se desenrolam na terra. A terra vira um caos. Não é só a lua de sangue, porque o evento está no mesmo selo. Em momento algum você vai encontrar algum tipo de expressão quebrando o texto. Como você encontra, por exemplo, no capítulo 4, e depois destas coisas. No capítulo 7, versículo 5, versículo 9, versículo 17, capítulo 15, versículo
5, capítulo 18, versículo 1, 19, 1, a expressão "e depois dessas coisas", sugerindo que um tempo se passou entre um evento e outro. Aqui não. O que você tem aqui é a consequência, é o dinamismo, é a sequência natural de eventos que acontecem no mesmo instante. É como aquele texto em 1 Coríntios, o texto em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, que fala sobre a descida do Espírito Santo. Se você não ler o texto corretamente, você vai pensar que é a descida do Espírito Santo, e cada um o ouvia falar no seu próprio idioma, é o mesmo texto, e não é. Há uma sequência de texto, há um tempo entre um evento e outro. O texto não é esse, mas eu estou ensinando vocês a fazer interpretação de texto. Por exemplo, houve um som como um vento impetuoso que desceu sobre aqueles 120 homens e todos ouviam falar em sua própria língua. Todos ouviam falar línguas estranhas. O texto nem vai usar línguas repartidas como que de fogo. Alguém já viu idioma repartido como que de fogo? Eu nunca vi. Você percebe que Lucas, que é um historiador, está falando de um evento extra-humano. O que nós chamamos a descida do Espírito Santo. E não adianta forçar o texto e dizer que não é, irmão. É uma promessa, depois de 10 dias, cumprida. Jesus, o próprio Cristo, em Atos capítulo 1, faz uma promessa: fica em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Foi Jesus que falou. O revestimento não foi José da esquina que disse. Foi o Cristo. Então eles estavam orando depois de 10 dias e houve um som como um vento e desceu sobre eles línguas repartidas como que de fogo. Alguém já viu língua de fogo, idioma de fogo? Onde é que faz o curso? E o texto quebra e fala: e havia. É outro texto depois. Homens de todas as partes do império. Havia egípcios, havia partos, havia gregos, havia todo jeito. E cada um, no momento de Pentecostes, teve um mistério, e eles ouviam cada um falar a seu próprio idioma enquanto os apóstolos pregavam. É outra coisa. Mas se o texto morresse aí, beleza, mas nós temos o contexto. Depois, o talo do Paulo, que não é proposta do Lucas falar de doutrina, o talo do Paulo vai escrever sobre os dons espirituais. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo fala sobre os dons espirituais. Não são naturais, não são da terra, é do Espírito. E Paulo vai falar sobre os 9 dons do Espírito Santo, e um deles é variedades de línguas. E o pior, um outro dom, interpretação de línguas. Alguns falam: não, mas não fala em língua, isso aqui não é, isso aqui é idioma. É, filho, então João Paulo II era o homem mais espiritual da terra. Porque entre todos os clérigos que apresentou-se, ele foi o que mais falava idioma. E ele aprendeu, então não é espiritual, é só ir para o ISBA, CCAA, a gente aprende a falar em língua, né? Só que não. Se o texto morresse aí, mas Paulo ainda argumenta sobre o processo. Eu estou ensinando vocês a interpretar o texto. Vocês entenderem que não é só ler superficialmente. Você tem que ler fazendo perguntas para o texto. Paulo depois vai falar sobre isso em 1 Coríntios capítulo 14. Ele diz assim: irmãos, quem fala em línguas não fala a homens. Então como é que eu falo a homens se não for por idioma, irmão Paulo? Fala a Deus. E em mistérios fala com Deus. Então Paulo não está falando de idiomas, está falando de uma língua estranha. Lucas fala do evento, mas Paulo explica o evento. Vocês estão entendendo? Então o texto, existe as vírgulas, o depois e, trazendo conectivo entre um evento e outro às vezes. E a gente tem que aprender a ler isso. Esse texto, o capítulo 6, o 6º selo, não tem nada disso. Não significa dizer que eu estou argumentando, porque eu poderia argumentar aqui uma semana. Não significa dizer que eu falo que uma lua de sangue acontece num dia, como estão pregando por aí, e gente que tem know-how, que quer sustentar a sua pregação, porque já errou lá atrás, mas como Agostinho, um teólogo do 4º século, não tem humildade de voltar e consertar a bobagem que falou.
Então eles continuam sustentando seu erro. Porque a humildade não é para todo líder. Existe um dos livros nossos, que é sobre liderança transformadora, que um dos livros que a gente cita, ele diz assim, que o maior líder é aquele que tem o ego menos inflável. Se nós não tivermos a capacidade, querido, de sentar para aprender, como nós vamos ensinar? Se não tivermos a humildade de parar para estudar ou voltar atrás quando estiver errado, como nós, porventura, cresceremos? Porque nós já sabemos de tudo, não é verdade? Nascemos prontos, não foi assim? Jesus já fez o download de todo conhecimento existente, não é assim? Não. Não é assim. Vamos voltar para o texto. É uma sequência de eventos que estão acontecendo, é uma sequência natural, sem corte. É aquela tomada de filme que não tem corte de câmera. É o que está acontecendo aqui. Vocês estão entendendo? E havendo aberto o sexto selo, e eis que houve um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro como saco de cimento. Primeiro um terremoto. Depois, com o terremoto, o sol. Na sequência. Não é só o terremoto, não é só o sol. O sol se tornou-se negro como saco de silício e a lua tornou-se em sangue. Imediatamente o sol escureceu e a lua ficou vermelha. Depois de um terremoto. Já aconteceu isso em algum momento, querido? Na história da humanidade, alguém tem algum argumento acerca disso? Nem os que tentam explicar numa visão historicista também não tem. Porque eles pontuam um sol em algum ponto, um outro evento eles pontuam uma lua, e em outro evento eles pontuam um terremoto. E dependendo de quem está explicando, pode ser qualquer terremoto. Se for nos Estados Unidos, eles vão puxar a sardinha para lá. Se for na América Latina, vão puxar algo. Se for lá no Caribe ou na África, vão apontar algum evento que aconteceu terrível. Só que não. É um evento mundial. É Deus tratando com a humanidade rebelde. É a ira de Deus e do Cordeiro. O texto disse isso. Aleluia. E as estrelas do céu caíram sobre a terra. Alguém já testificou isso? Uma chuva de meteoros caindo numa sequência, depois de um terremoto, depois de um sol escuro, de uma lua e sangue. Aí choveu meteoro. Alguém já viu isso? Então nunca aconteceu, filho. Como uma figueira lançando de si os seus figos verdes abalada por um vento forte. E aí o texto da sequência. Irmão, se parasse aqui até que era bom, mas tem mais. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Em algum momento na história da humanidade, exceto aquela teoria da destruição por um meteoro com 14 quilômetros de diâmetro que matou os dinossauros, que é uma teoria que até hoje é improvável, alguém já viu isso acontecendo na sociedade moderna? Então não aconteceu, como ali o livro do Apocalipse está acontecendo. E vem, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livro, esconderam nas cavernas das montanhas, e como que se não bastasse, estavam tão aterrorizados, que eles diziam, cai sobre nós. E escondei-nos da ira do que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é chegada, aleluia, o seu grande dia, o dia de ira. E a pergunta é feita, quem poderá subsistir? Ninguém. Agora você quer falar para mim que a igreja está aqui? Fica e testa, para ver se tu aguenta. Eu não quero, irmão. Eu sou doido, não. Eu sou sabido, eu sou baiano, filho. O bicho mais sabido da terra é baiano. Ele anda lentamente ali, ó. É para ver quantos bestas tem na frente. Mas não é besta, não. Tem até um ditado lá no Nordeste que a gente faz de besta para ver quantos cavalos tem na frente. Vai ali, na manhinha. Está vendo tudo. Porque dá mais tempo pensar. Reagir. Olha o que acontece. O sexto selo, quando ele é aberto, há um caos mundial. Não é local.
Não é o tsunami de 2001. Não é as torres que caíram, as torres dos Estados Unidos em 2011. Nada disso chega a comparar. Não é o vulcão que deixou o céu escuro por alguns dias em qualquer lugar ou em qualquer tempo da história. Não é isso. Um selo só abre uma sequência de eventos sem corte. Os cineastas de Deus não faz corte nesse texto aqui. Não dá brecha. Não dá a entender, porque o livro do Apocalipse é cheio desses cortes. Tem 7 pelo menos. Não dá a entender que houve sequência de textos em momentos diferentes. Não é sequência natural acontece. Terremoto, sol ficou escuro, a lua em sangue, as estrelas caíram do céu, o céu se enrola como pergaminho, as montanhas e ilhas são removidas do seu lugar e manifesta a ira de Deus. E aí vem uma pergunta que eu deixei uma figurazinha só para você ver o tanto que vai ficar bonito. O papel de parede da sua casa. Tanto que vai ser chique o nosso jardim. Será que a igreja estará presente quando estas coisas acontecerem, irmão? É por isso que eu sou futurista e pré-tribulacionista, filhão. Não é porque alguém me disse que eu tenho que ser, não. Eu não sou Chicó do Alta Compadecida. Não sei, só sei que é assim. Não tem isso em teologia. O que acontece é que é argumento. Argumento sem preconceito. Argumento sem ser estabelecido mediante uma escolha que impõe ou algum orgulho de não voltar atrás para ler outras coisas. Vocês sabem por que os teólogos batistas são os melhores teólogos do mundo? São muito melhores do que os assembleanos e do que os presbiterianos. Eu estou falando aqui e depois vai ouvir isso aí. É porque nós lemos de tudo. Nós não ficamos presos à escola pré-estabelecida, a um pensamento de um homem só, de um teólogo só. Temos liberdade de ler calvinismo, arminianismo, teologia católica. Talvez metade dos meus livros sejam da teologia católica. Porque na questão histórica, na questão biblista, não tem ninguém igual. Nós lemos de tudo. Não somos presos a uma concepção de algum pastor, porque somos obrigados a pensar daquela forma. Não! Não se faz teologia. Teologia é ciência. Ciência se faz indagando, perguntando, crescendo, lendo, vendo os opostos. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Estou sendo muito pesado? Aleluia. Vamos ver se Jesus nos ajuda a entender esses dias. Se ele falou alguma coisa sobre esses dias, deixa o texto falar por si naturalmente. Mateus, capítulo 24, versículo de 1 a 14. Eu já falei isso muitas vezes, já dei seminário aqui. E uma vez num debate de pastor com mais de, 1000 pastores, eu falei, tinha até judeu, tinha de tudo nesse grupo. Eu acabei saindo porque, infelizmente, pessoas não estão prontas para debate. Elas querem impor o seu pensamento e o pensamento tem que valer e as outras pessoas precisam receber de goela abaixo aquilo. Mas, irmãos, deixe o texto falar. Eu disse assim, Jesus, quando prega aquele sermão do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, serve para nós como um texto para aplicação nos nossos dias, mas o contexto é totalmente judaico. Significa dizer que Jesus estava falando para os judeus, não para nós, igreja. Até porque na cabeça daqueles judeuzinhos do primeiro século não existia igreja como nós temos a concepção de igreja hoje, irmão. A igreja vem de uma palavra grega que significa eclesia, que isso já era dito pelos gregos no tempo de Platão, de Aristóteles, de Alexandre o Grande. Ou seja, eclesia significava comunidade, onde as pessoas que saíam das suas casas e iam discutir assuntos sobre as polis, as cidades, eles eram uma igreja.
Então significa dizer que a palavra igreja não tem a ideia do que muitos pensavam, ou colocar na boca de Jesus a interpretação de uma palavra do século 21. Não, tem a ver com aquele momento, aquele contexto, aquela palavra para o seu tempo. Então no capítulo de número 16 do Evangelho de Mateus, quando ele discute com Pedro, e diz assim: olha Pedro, tu é pedra. Palavra grega, pedra pequena. E sobre esta pedra grande eu edificarei a minha comunidade, o meu grupo, o meu povo. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha comunidade, o meu povo, aqueles que se dizem meu grupo. Todos aqueles que se dizem discípulos. Então a ideia da igreja era um grupo. Então você tem aqui, queridos, Jesus, alguns dias depois, a sua última visita em Jerusalém, com os discípulos, o contexto totalmente judaico. O grupo, a igreja, eram os discípulos, é o seu grupo. Não havia igreja, Assembleia de Deus, não tinha isso, nem passava pela mente que um dia isso ia existir. Era o grupo de Jesus que estava ali, era a comunidade de Jesus. Entre as várias facções do judaísmo, que havia pelo menos 6, os fariseus, os saduceus, os essênios, os escribas, os herodianos. Você tem os seguidores do caminho. Quem é o caminho? O tal do Cristo, que saía: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem seguia ele, as pessoas, é o seguidor do caminho. Ou o grupo, a comunidade, a igreja, a seita dos nazarenos. Então, Jesus agora está monta lá dentro do templo, lá dentro de Jerusalém, olhando para aquela estrutura todinha. Aquele templo que foi construído por Salomão, que foi destruído por Nabucodonosor, que foi restaurado por Zorobabel, Esdras, Neemias e Ageu, que foi vítima de um processo na guerra dos Macabeus e que foi reformado por Herodes o Grande. E construiu, além do templo, ele reformou, ele construiu muitos prédios anexados ao templo. Demorou mais de 40 anos de construção. Então, havia uma infraestrutura fantástica ao redor do templo. Vocês estão entendendo? Por isso que eu quis ensinar. Porque pregação nunca que a gente vai atingir isso. Aleluia! Então, Jesus agora está dentro de Jerusalém, na sua última semana. Ele solta essa bomba aqui. E quando Jesus ia saindo do templo, o templo da época dele, aproximou dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vês tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. 44 anos reformando isso aqui. Ele já tinha procurado uma confusão anteriormente, dizendo assim, que ia destruir aquilo lá e no terceiro dia ele levantava outro. Eles entenderam assim, que ele está falando dele mesmo, mas entenderam que era aquele tempo. E agora ele me solta essa, que não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aquilo para os judeus era um símbolo do Deus de Israel. Era um símbolo de esperança para que os judeus pudessem receber o Messias. Porque o Messias teria que vir no templo. O templo estava lá. Faltava o Messias. O Messias estava diante deles e eles não estavam enxergando, irmão. E ele fala que aquilo vai ser tudo destruído. Qual é o Messias que destruiria o próprio templo que ele iria vir? Subindo ao Monte das Oliveiras, e estando ele no Monte das Oliveiras, chegaram os seus discípulos, em particular, dizendo: diz-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eles fazem 3 perguntas. Para eles, era uma resposta só. Mas não é, só que não. Lembra que eu falei que tem vírgula? O i. A sequência de texto. Diz-nos, quando serão estas coisas? Irmãos, quando serão essas coisas? Essa é uma pergunta. E que sinal haverá da tua vinda? É outra pergunta. E, aleluia, do fim do mundo? Outra pergunta. Você tem 3 perguntas aí.
Mas para eles estavam fazendo uma pergunta só. Aí Jesus responde para eles. Vamos lá. Aleluia. Nós temos aqui a resposta de Jesus. E eu vou comparar a resposta de Jesus com Apocalipse 6. Significa dizer que Jesus está falando da grande tribulação. Não é de outro tempo. Não podia ser de outro tempo. Ele está falando em Jerusalém, para judeu do tempo. É perguntado quando serão estas coisas. Que coisa? Ele tinha acabado de falar. Está vendo tudo isso? Irmão, tem que desenhar. Eles sabiam. Tudo isso. Essa estrutura, está vendo tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. E subindo ao Monte das Oliveiras, eles perguntam, Senhor, quando serão estas coisas que tu falou? Só que eles pensavam que essas coisas seriam junto com as duas últimas perguntas. Quando serão essas coisas? E que sinal haverá do fim da tua vinda e do fim do mundo, que é outra coisa diferente. Aí Jesus vai respondendo para eles. Vamos lá. Eu vou lendo o texto e a gente vai comparando com o que nós já estudamos até agora, em Apocalipse capítulo 6. Que é a sequência dos selos. Acautelai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo. Muitos virão, mas tem o. E esse o anticristo, Paulo fala sobre ele. Daniel fala sobre ele. Muitos virão em meu nome, mas haverá um que vai vir no final. Muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Primeiro selo, lembra? E havendo aberto o primeiro selo, vi um cavalo branco, que ele estava sentado sobre ele, tinha um arco na mão, foi dado uma coroa e saiu vencendo para vencer. E eu falei que esse selo era o anticristo. Quando eu falei que era o anticristo, não é porque eu quero que seja anticristo, não, irmão, é porque tem argumento. O próprio Jesus interpreta para nós isso aqui, de forma menos apocalíptica, menos dramática. Ele faz a mesma coisa. É chamado aqui o discurso, o Apocalipse dos Evangelhos. Esse texto é chamado assim. Vamos continuar lendo o texto. E ouvireis de guerras, segundo selo. Está lá. Compare os textos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Por que não é o fim? Porque está ainda no início da grande tribulação, não é o fim não. Ou seja, em outras palavras, ainda vai ficar pior. Aleluia. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra ele, e haverá fome. Foi dito por Jesus, do mesmo jeito, com a mesma sequência. Ele pintou o quadro para a gente. Aleluia. Haverá fomes, que é o cavalo preto que estava sentado sobre ele, tinha a balança na mão. Lembra o terceiro selo? E pestes e terremotos em vários lugares. Quando vem fome, pestes, terremotos, qual é a sequência disso? Morte. É óbvio. Mas vamos ver o texto? Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Quer dizer, ainda vai piorar muito. Aí eu vejo os irmãos falando, irmãos, nós estamos vivendo o princípio das dores. Tá não, irmão. Imagine as guerras mundiais, não é chamado princípio de dor. Agora nós estamos vivendo o princípio de dor. Porque os impostos estão altos. Porque a corrupção é generalizada. Porque a frieza na igreja. Não, irmão, isso é nada não. Isso não é nadinha. Deixa de bestagem. Vai ficar pior, é muito, recebe. Vocês pensam que quando Jesus gastou tempo ensinando isso aqui, era a qualquer momento? Era qualquer evento na história da humanidade que a gente pudesse forçar o cumprimento? É não, filho. Ele mesmo falou, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma alma sobreviveria. A gente está vivendo o princípio de dor. Só que não. Percebe? Vamos continuar lendo o texto. Versículo 8. Mas todas essas coisas são um princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados. Matar-vos-ão. Olha os mártires aí. Aí aquela teoria que os mártires debaixo do altar são os que morreram aí, ganha mais sentido agora um pouquinho. Mas tem uns contra também. Por isso que eu falo que é um texto difícil.
Aleluia. Neste tempo, muitos serão escandalizados, traçarão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É um caos isso aí. Tem um caos nos astros, e tem um caos na sociedade, que corrobora para todo esse evento acontecer. Aleluia. Ei, irmãos. Alguns falam, pastor, o senhor deu uma boa notícia hoje. É que na grande tribulação vai ter salvação. Vou te dar outra, fica. Fica para tu ver. Tem gente desviando da igreja por causa do coronavírus, velho. Desviando da igreja porque o irmão olha feio para ele. Você acha mesmo que essas pessoas encontrarão pelo menos igrejas para irem? Eu falo igreja, não falo apostasia generalizada de um lugar aberto dizendo. Eu falo igreja, no sentido mais completo da palavra, comunidade de Jesus. Porque esses já foram. Você vai ter associações. Você vai ter a apostasia reunindo. Pela manhã o cara vai no terreiro de macumba, à noite ele vai para um culto, supostamente evangélico cristão. É o mesmo Deus, não é essa a defesa da maçonaria? Que Deus está em tudo, em todos os lugares, se manifesta de várias formas. Que Deus é o mesmo. Que Deus mesmo coisa nenhuma, rapaz. O nosso Deus não é o mesmo do Islã, não, irmão. Conversa é essa? Que Alá é Jeová. Você ouviu isso ainda? Aonde? Quer dizer que Alá manda matar os filhos de Jeová. Mas Jeová diz que os filhos dele não podem matar. Então Alá não é Jeová. É o oposto de Jeová. É demônio. Não precisa ser muito sabido, como dizia minha mãe, para entender esse cálculo aí. Que Deus não pode matar o seu próprio povo, como Alá manda. Através de Mohamed, o seu profeta. E aí, se a gente entrar nas religiões indianas, aí que o negócio fica estreito. Mas aí, hoje, nós vivemos um mundo que você tem que respeitar a religião do irmão. Respeitar não significa dizer que eu não vou pregar para ele. Eu vou respeitar deixando as pessoas ir para o inferno. Porque foram ensinados no engano, estão cegos e vão continuar no engano. Eu uso as palavras de Charles Spurgeon. Eles podem ir para o inferno, mas debaixo do nosso protesto. Nós não vamos abrir mão de pregar. Não podemos abrir mão de pregar aquilo que nós acreditamos. E quem tiver medo, fuja. Medroso de Gideão, fala os covardes que vazem. Você pode ir junto. Mas eu sei que tinha 300 homens que não se dobraram. Eu sei que tinha 3 na fornalha do Senhor. E sei que haverá de levantar muitos nesses últimos dias para pregar o Evangelho. Eu sei que tem homem de Deus aqui, irmão. Aleluia! Nós não estamos discipulando, não estamos ensinando, não estamos dando teologia, não estamos fazendo culto como esse para não ter. Conversa é essa? Aleluia! Percebe? E aí eu vou voltar para aquele textozinho lá, aquele grupozinho lá. Olha lá. Você tem o evangelho do reino será pregado por todo mundo. Possivelmente isso tem a ver com o interlúdio de tempo. O interlúdio de tempo entre. Você vai ver isso acontecendo direto no Apocalipse. Entre o 6º selo e o 7º selo, antes de cumprir o 7º, ele abre um espaço e cumpre eventos ali. Entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta acontece a mesma coisa. Entre a 6ª taça e a 7ª taça acontece a mesma coisa. Por que é que existem esses interlúdios de tempo? Deus cumpre coisas que não seguem a sequência. E quando Ele quer quebrar, Ele quebra. Por isso que eu falei que o texto, quando quer fazer, Ele faz. Quando quer quebrar, Ele quebra. Então, o 6º selo finalizou. Antes do 7º ser quebrado, 2 coisas acontecem. Que Ele mostra o que está acontecendo nessas quebras de selo. A primeira delas é isso aqui, ó. Uma grande multidão. As coisas tendem a piorar depois desse momento. Então, antes que elas piorem mais ainda, Deus separa homens para um propósito. Vamos ler o texto.
Apocalipse, capítulo 7, versículo de 1 a 3. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo. Os 4 cantos da terra aqui, irmão, a terra não é quadrada não, viu? Vamos lá. Então, os 4 cantos da terra, está falando dos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. E depois dessas coisas, vi os 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subindo da banda do sol nascente, que tinha o selo de Deus vivo. E clamaram com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados na testa os servos do nosso Deus. Eu vou ler mais textos, mas eu vou explicar isso aqui. A partir desse momento, os eventos vão ficar piores ainda. Quando as trombetas são tocadas, catástrofes de ordem mundial assolam a terra. Eu não estou falando de um terremoto qualquer, não estou falando de uma catástrofe qualquer. Só para vocês terem uma ideia, cairá uma estrela do céu na terra e abrirá a chave do poço do abismo. Essa estrela matará a terça parte da vida marinha. Imagine o caos que vai ser, e destruirá uma das trombetas, a terça parte de todas as embarcações do mundo. Irmãos, nós estamos lidando aqui num momento que nunca houve, desde que houve nação. Então, antes que este evento aconteça, Deus tem um propósito, é selar pessoas. E Ele dá um número. Esse número não é simbólico, porque as pessoas não são simbólicas, porque Deus não é simbólico, porque o que está acontecendo aqui não é simbólico. Então não adianta você simbolizar algo se todos os elementos em volta daquilo é literal. Então você tem agora Deus, porque todo o Apocalipse é cumprimento por ordem de Deus, não é perseguição de Nero, nem de Domiciano, nem de qualquer outro imperador, nem da Coreia do Norte, nem de Somália, nem de qualquer outro, não é, irmão. Nós estamos aqui, a ira de Deus e do Cordeiro sendo desencadeado na terra. Então agora Deus dá ordem a 4 anjos que antes de começar a disparar sobre a terra terríveis eventos, precisa ser selado pessoas por um propósito específico. E aí continuamos lendo o texto. E eu vi o número dos assinalados, que eram de 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. João ouviu o número, que veio respeitando uma escola alegórica de teologia do céu. Só que não tem sentido. Aqui nós não temos alegorias. Aqui nós temos um cumprimento. Quando João quis falar de besta, a besta de fato subiu. Representava uma besta, mas ela subiu. No sentido aqui você ainda encontra uma figura de linguagem, mas aqui não. Ele fala: eu ouvi um número. Esse número que eu ouvi veio do céu, que era para assinalar homens das tribos de Israel. Deus sabe aonde está cada judeu, de cada tribo, de cada lugar desse mundo. Ele sabe o que você vai pensar daqui a 10 anos se você estiver vivo. E se tu estiver na glória, Ele sabe onde é que tu vai estar. Ou no inferno. Ele sabe, irmão. A ordem aqui veio do céu. Não tem a ver com estatística humana de tribo de Israel na terra. É tão alegórico que veio do céu, ordenando a anjo que selasse e dá ainda a quantidade de cada um de tribo. Olha, irmão, se isso aqui for alegórico, eu estou perdido para a interpretação. Então tudo que eu fiz até agora está errado. Mateus capítulo 24, versículo 14, apresenta a pregação do evangelho do reino ao mundo. E tem a ver com esse povo aqui, foram selados, foram ungidos por anjos por uma causa. Você chega lá no final da grande tribulação, eles não morreram.
Eles estão cantando o hino de Moisés. Quer dizer, homens que serão judeus, que serão selados, ungidos por Deus, para pregar, para anunciar o evangelho no período de grande tribulação, como testemunha de Deus, como remanescente dos judeus. Quando Elias falou assim, só eu fiquei como profeta de Israel, Deus falou, ei, boca aberta, eu tenho 7.000. E aqui ele tem 144.000. Que tem a ver com 7 vezes alguma coisa. Você entendeu? Aleluia! Essa multidão serão de judeus que serão selados, diferente do 6º selo que estava debaixo do altar porque foram mortos, eles não morrem não. Porque o negócio vai ser tão feio. Se Deus não ungir, eles não sobrevivem. Então os anjos descem para selar, para que nada venha sobre eles. Eu te pergunto, então a igreja vai ter que ser selada. Só que o texto não diz isso. A igreja nem nesse texto aparece, meu irmão. Aí, pastor, e esta outra multidão aí que vai chegando, pastor? Aleluia. Quem é ela? O texto vai dizer assim, é uma multidão que chega agora no céu, porque foi morto. Aleluia. Vamos ler o texto? Depois dessas coisas olhei e eis que uma multidão, o qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono perante o Cordeiro, trajado com vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo, salvação, nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e os anciões dos 4 seres viventes prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, amém, louvor, glória, sabedoria, ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre, amém. E um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde eles vêm? E eu disse, Senhor, tu sabes. Então ele me disse, esses são os que vieram de grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. E por isso estão diante de Deus, e servem dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem o sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e servirá de guia para as fontes das águas vivas, da água viva, das águas da vida. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Na grande tribulação, haverá salvação, pastor? Tem. Esses estão sendo salvos. Gente de todas as nações, tribo, povo. Mas sabe como eles vão morrer? Para serem salvos? Leia capítulo 20, versículo 4 do livro do Apocalipse, você vai descobrir. Eles serão degolados. Então preste atenção. Não paga para ver, não. Obrigado. Não paga para ver. Se hoje muitos de nós têm sido tão fracos, em momentos de lutas, têm pensado em parar, nós temos desistido do Evangelho por pouca coisa, deixado de cumprir o nosso ministério porque alguém nos ofendeu, porque sofremos algum tipo de perseguição. Quantos obreiros não tem dentro dessas igrejas, dessa igreja aqui, da nossa, não vou usar nem outra como parâmetro, que estão sentados como membro, mas já foram obreiros em outras igrejas. E o motivo disso é porque, para não serem desigrejados, como nós temos 2 igrejas fora da igreja, se os desigrejados voltassem para a igreja, teríamos que construir, se não o dobro, muito mais templos para receber essas pessoas. Mas pelo menos tem alguns que ainda estão indo, mas não têm cumprido o seu intento, o seu ministério. Ei, irmãos, Deus está acima da tua fraqueza, viu? Da tua crise momentânea. Deus está acima dos teus conceitos e preconceitos, dos seus argumentos e desculpas.
Porque não foi homem que morreu na cruz por mim e por você. Foi o Verbo que se fez carne, habitou entre nós e foi humilhado à morte de cruz, para que eu e você tivesse vida. Aleluia! Esta multidão, ela morre. Haverá, pastor, salvação? Se eu falar que não, eu estou contrário ao texto. Agora, as condições que estas pessoas serão salvas serão terríveis. Serão totalmente, pela nossa parte, insondáveis. Nós não imaginamos a pressão. Ao ponto que eu li um dos selos aqui e pessoas diziam: cai sobre nós, escondei-nos da face do que está assentado sobre o trono e do Cordeiro, porque é chegado a sua ira. Vale a pena ser igreja, vale a pena ser virgem com azeite, vale a pena pagar o preço, vale a pena passar pelo sofrimento, pela luta, pela humilhação por amor dele, viu, Simão? Vale a pena. Vale a pena nos humilhar para que Ele seja exaltado. Vale a pena. Que Ele cresça e eu diminua. Quando eu vejo, queridos, tantas pessoas que poderiam ser 10 vezes melhores, se apegam a todo tipo de bobagem e infantilidade, eu fico decepcionado. Pessoas que não sabem servir, pessoas que são orgulhosas, que não sabem pedir perdão porque erraram, pessoas que não entendem do Evangelho, porque se entendesse, não agiria desta forma. O último selo é aberto, e havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Isso porque não tinha nenhuma mulher, diz alguns. Porque se houvesse uma mulher aqui, com certeza ela diria assim: por que esse silêncio todo? E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora, você já sabe por quê. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dados 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e os encheu de fogo do altar e os lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos, mais catástrofe. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam para tocar. Vai ficar bom a partir de agora. A cada texto lido, a cada trombeta tocada, você pergunta assim: onde é que está a igreja aqui? Porque se estiver, nós estaremos em maus lençóis. Porque eu não estou falando em qualquer perseguição. Eu estou falando da destruição esmagadora em massa. É a ira do Cordeiro contra a sua igreja. O Cordeiro que tanto amou e sofreu, agora esmaga a igreja. Não, irmão. Nós seremos guardados. Por isso que vale a pena, viu? Passar por toda a luta, por se submeter ao amor de Cristo, por ser crente, por abrir mão do pecado, vale a pena. Porque haverá um dia que nós não vamos estar aqui, e os que ficarem vão se lamentar por isso. Pregue, querido, enquanto há dia, porque a noite vem, e não podereis mais pregar. Faça alguma coisa por outro irmão enquanto há tempo. Divida o pão enquanto você puder. Interceda, ore, ame, cuide. Gaste o seu tempo, enquanto você pode, enquanto há tempo, salvar uma alma sequer.
Porque uma alma salva e ganha encobre uma multidão de pecados. Eu quero orar pela tua vida essa noite.